Programa Ambiente Cultural. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Hoje a TV Ambiental desembarca aqui no município da Serra, essa cidade que faz parte da região metropolitana da Grande Vitória. O município é o mais populoso do Espírito Santo, com cerca de 530 mil habitantes. Um lugar com gente de muita luta, história e cultura. É na Serra que fica o imponente Mestre Álvaro, a maior montanha da Grande Vitória, com 833 metros de altitude, além das belas praias que cortam 23 quilômetros do município. E aqui na Serra, a gente vai conhecer a história das principais igrejas do município, a começar pela Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Serra, que é a igreja matriz da cidade, a Igreja de Queimado e também a Igreja dos Reis Magos, que fica em Nova Almeida. E a história dessas igrejas também se confundem com a história da Serra. É o caso da Igreja Matriz da Serra, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, construída em 1769. O templo religioso fica na Praça Barbosa Leão, em Serra Sede. A igreja foi construída no estilo barroco e passou por muitas reformas e restaurações. Mas, inicialmente, a igreja foi construída aos pés do Mestre Álvaro em 1556 e se chamava Nossa Senhora da Conceição da Serra. Logo que os índios temiminós vieram do Rio de Janeiro para auxiliarem Vasco Fernandes Coutinho no processo de combate aos indígenas, ele logo determinou uma região para que eles vivessem. E o Frei Brás Lourenço conduziu os índios temiminós, junto com alguns de outras tribos, para fundar a vila de Nossa Senhora da Conceição da Serra aos pés do Mestre Álvaro. Um surto fez com que a igreja mudasse de lugar. Em razão das doenças que tiveram na época, as epidemias, onde muitas pessoas morriam, tanto os índios quanto brancos, se moveram ao longo do território. Carapina, Queimado, Serra, Nova Almeida, essas tribos se diferenciavam em localizações. Em 1657 já estava sendo construída essa primeira parte dessa igreja, sem as duas torres, que só foram acrescentadas posteriormente, em 1948, pelo prefeito Rômulo Castelo. Ele fez questão que acompanhasse o estilo barroco e acompanhou. Só que, infelizmente, essa adição foi prejudicial para que haja o tombamento junto ao IPHAN Nacional, por ter sido alterada a construção original realizada pelos índios, que foi de pedra, argamassa à base de óleo de baleia e ostras esmagadas, Então, foram construções fortíssimas que duram até hoje no município da Serra. Nossa Senhora da Conceição é hoje a padroeira da Serra. Daí o nome da cidade, que também faz referência ao Mestre Álvaro, um conjunto de montanhas, uma serra. E o que dizer da igreja de São José de Queimado, que fica no distrito de Queimado, próximo ao centro da cidade. Inaugurada em 1849, a igreja foi construída pelas mãos de centenas de escravos que receberiam em troca a sua liberdade. Mas ela não veio, foi o estopim para que os negros se rebelassem. O episódio ficou conhecido como a Insurreição de Queimado. Muita gente morreu, muitos escravizados morreram, foram mais de 180 no primeiro dia da revolta, que foi gerada através de uma promessa feita pelo Frei Gregório de Beni, que havia recentemente chegado da Itália, e ele queria estabelecer a sua paróquia. Então, quando ele passava pela região do Queimado, ele trabalhava ali perto. Ele logo viu o potencial de construção de uma nova freguesia, porque Queimado já tinha 2 portos, Era o maior foco de escoamento da produção do norte do estado, descia pelo Rio Santa Maria, para a capital da província Vitória,
Então, ele teve essa visão e logo começou a construção desse templo no Queimado. Isso foi em 1845. Né? Por volta de 1448, o começo de 48, ele não conseguia terminar esse templo a tempo, né? Que ele queria ter fechado tudo com 3 anos. Então ele pediu ajuda dos escravizados para construírem. E um grupo de 20 e poucos escravizados ajudaram ele a fazer esse trabalho nas noites. Né? Então a igreja foi concluída em 1849. Esperavam que a alforria fosse dada, tradicionalmente isso é chamado aqui na Serra como o conto do vigário do Queimado. Né? Os escravizados ficaram do lado de fora esperando pela carta de alforria e quando viram que não ia aparecer mesmo, eles indagaram do Frei e o Frei disse que a liberdade que ele havia prometido era no reino dos céus. Não era liberdade aqui no reino da terra, porque ele não tinha poder de dar alforria para escravos. Entendeu? E os escravos se rebelaram e com isso ocorreu o maior levante de escravizados da história da província do Espírito Santo. E teve entre seus líderes Chico Prego. Uma estátua foi construída em sua homenagem. O líder intelectual, ele foi Elisiário. E Elisiário era o único que sabia ler e escrever, porque ele havia aprendido do seu dono. Né? Por isso que ele teve esse papel de liderança e contato com o padre. Né? Então Elisiário organizou. Chico Prego ficou encarregado de avisar os escravizados da região da Serra. João da Viúva ficou encarregado de avisar os de Mangaraí, de outras regiões, Cariacica, ali do outro lado. Né? Eles dividiram esse trabalho de logística da rebelião. Um marco de luta até os dias de hoje. Queimado hoje é solo sagrado para o povo negro, porque por trás daquelas pedras que compõem as paredes daquela igreja, ali tem sangue, tem muito suor, ali tem muito sofrimento, ali tem trabalho na madrugada e de pessoas que tinham em mente apenas ter uma vida normal, serem pessoas, entendeu? Então é importante, não só para o negro hoje, para o serrano, mas para todas as pessoas que são brasileiros mesmo, que se consideram brasileiros, que a nossa história é composta desses diversos aspectos, diversas etnias e povos. Por isso que ela é tão rica. E para finalizar, vamos até a Igreja dos Reis Magos, que fica em Nova Almeida, um exemplo de conjunto arquitetônico católico. O local foi um núcleo de catequese indígena, conduzido pelos padres jesuítas entre os séculos XVI e XVIII. O templo foi construído no período entre os anos de 1580 e 1615 e teve a ajuda dos índios tupiniquins. Tem forte influência do maneirismo português e no estilo barroco. Apesar de ser uma construção considerada simples, se mostra imponente no alto do morro que foi instalada. Foi um projeto que deu muito certo, já logo no início, 1560, 1570, já estavam sendo fundadas aldeias, né, para reunir os índios e catequizá-los. Então, o Frei Brás Lourenço também abriu o povoamento de Nova Almeida e iniciou a construção da Igreja dos Reis Magos. Né? Em 1590, foi inaugurada a igreja pelo padre José de Anchieta, né? Hoje Santo José de Anchieta, né? Que também realizou um milagre na Serra em outra igreja, a igreja de Carapina. Né? Ele inaugurou essa igreja juntamente com Brás Lourenço e ali foi feita a maior comunidade indígena do Espírito Santo de forma organizada, né? Tendo administração própria, toda realizada pelos índios que foram instruídos pelos jesuítas. Né? Em um determinado ponto, Nova Almeida teve toda a Câmara de Vereadores de índios, indígenas. Né? Então, faz parte dessa história. E a Igreja dos Reis Magos, que foi construída, inaugurada, né, por José de Anchieta no 6 de janeiro, né, que é o dia que os Reis Magos encontraram
Jesus na Manjedoura, né? Recebeu esse nome em homenagem, né, a esse ato. Ela forma o estilo barroco completo porque ela traz, né, a fazenda, a casa grande, né, o local que ficavam os escravos, a senzala. Ela traz todos os elementos de uma vila. E, ao mesmo tempo, ela não é uma vila ainda, né? Só depois da inauguração da igreja é que Nova Almeida se firma como vila, né? E, posteriormente, ela é cedida para o município da Serra pela afinidade administrativa e política que haviam entre esses distritos, né? Há diversas lendas que pairam sobre a Igreja dos Reis Magos. Olha, a lenda diz que se uma donzela solteira se sentar naquele banco, consegue casamento. Inclusive, na visita de Dom Pedro II à igreja, quando ele visitou a Igreja dos Reis Magos, né, o mensageiro dele percebeu um banco cheio de donzelas espremidas, né, esperando não se sabia o quê. Mas diz a lenda que se ficarem por um tempo ali, né, e serve para homem também, tá? Você consegue se casar logo, né? Tão bom quanto Santo Antônio. Também há a história de tesouros perdidos, enterrados por jesuítas antes que fossem expulsos do Brasil, né? O que ocorreu, né? Mas isso, nada grande nunca foi encontrado, né? Na verdade, são apenas lendas. Ouro, pedras preciosas, não foi o forte da província do Espírito Santo. Serra, uma cidade com uma riqueza histórica e cultural que orgulha todos nós capixabas. Que bacana, né? Conhecer um pouco mais dessa história religiosa tão rica e feita de tanta luta, não é mesmo? É isso, TV Ambiental, a TV que te reconecta.